Você já se perguntou o que o diabo quer? O que ele está tentando alcançar? Neste vídeo, vamos explorar as motivações do diabo e como ele trabalha para nos desviar de Deus. Vamos aprender como podemos resistir às suas tentações e viver uma vida que agrade a Deus. Fique conosco até o final do vídeo. Permanecer em Cristo significa viver nele, ou permanecer conectado a ele. Quando uma pessoa se torna um crente e é salva, ela é descrita como estando em Cristo. Isso significa que eles entraram em um profundo relacionamento com ele, um relacionamento que é inabalável e seguro. Na Bíblia, Jesus usa a metáfora de uma videira e ramos para ilustrar este conceito. Ele é a videira e nós somos os ramos. Para dar frutos e viver uma vida frutífera, devemos permanecer nele, atraindo nossa sustentação e força dele. Assim como um ramo não pode sobreviver ou produzir frutos se estiver desconectado da videira, nossa vida espiritual floresce somente quando permanecemos em Cristo. Esta permanência não é apenas um evento único, mas um processo contínuo de cultivar nosso relacionamento com Ele através da oração, lendo a Bíblia e seguindo seus ensinamentos. Permanecendo em Cristo, encontramos paz, propósito e a certeza de vida eterna. Ele promete que ninguém pode arrebatar seus seguidores de sua mão. Veja o que está escrito em João capítulo 10, versículos 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Quando entregamos nossas vidas a Deus e permanecemos em Cristo, começamos a experimentar uma transformação de dentro para fora. Nossos pensamentos, atitudes e ações começam a se alinhar com os dele e nos tornamos mais parecidos com ele a cada dia. Este processo de santificação ocorre enquanto permanecemos conectados a Cristo, confiando em sua força para resistir ao pecado e amar os outros desinteressadamente. Além disso, permanecer em Cristo nos dá nutrição espiritual e proteção. Estamos protegidos dos ataques do inimigo quando permanecemos em sua presença e buscamos refúgio nele. Enquanto permanecemos em Cristo, estamos cheios de sua alegria e amor, que transbordam na vida daqueles ao nosso redor. A verdade é que o diabo é poderoso. Não estou dizendo isso para glorificar o diabo, mas essa é a verdade. O diabo é um ser com uma quantidade enorme de poder. Ele tem todo um exército demoníaco de espíritos malignos que trabalham sob sua autoridade. Existem poderes, autoridades e governantes da escuridão deste mundo. Todos eles operam sob ele. Toda a maldade espiritual em lugares altos cai sob ele. Ele é um ser poderoso. O diabo não é alguém que você deva levar de ânimo leve ou alguém com quem você deva brincar. Ele vai te cobrir de burocracia e destruir todos os aspectos da sua vida diante dos seus olhos. O diabo pode literalmente abrir as portas do inferno na vida de uma pessoa. A Bíblia nos diz claramente em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O diabo vai atacar você em sua vida pessoal e depois vai atacar você em seu relacionamento com Deus. Ele vai tentar separar você de Cristo. Ele vai tentar fazer você duvidar do amor de Deus por você. Ele vai tentar fazer você se sentir culpado e indigno. Ele vai tentar fazer você se sentir como se não fosse bom o suficiente. Aqui estão algumas maneiras específicas de como o diabo pode atacar você. Ele pode tentar roubar sua riqueza. Ele pode tentar roubar sua saúde. Ele pode tentar roubar sua felicidade. Ele pode tentar separá-lo de Deus, mas não tenha medo. Jesus é mais poderoso que o diabo. Ele já conquistou o diabo na cruz. Ele já pagou o preço pelo seu pecado. Ele já te deu a vida eterna. Então, quando o diabo vier atacar você, lembre-se de que Jesus está com você. Ele está te protegendo. Ele está te amando. Ele não vai te deixar cair. Permaneça em Cristo e você será mais do que vencedor. Aqui estão algumas maneiras específicas de como você pode permanecer em Cristo. Ore a Deus todos os dias. Leia a Bíblia regularmente. Vá à igreja com frequência.
Convide amigos cristãos para sair com você. Esteja envolvido em seu ministério local. Compartilhe o evangelho com os outros. Ao fazer essas coisas, você estará se fortalecendo contra os ataques do diabo. Você estará se aproximando de Deus e crescendo em sua fé. E você estará se preparando para a vida eterna com Jesus. Satanás quer que você seja autossuficiente. Ele quer que você nunca invoque a Deus ou apenas o invoque como um último recurso. Mas há aqueles que buscam a face do Senhor quando as coisas estão indo bem e quando as coisas estão indo mal. Há aqueles que invocam o Senhor independentemente de qualquer situação em que se encontrem. O diabo teme essas pessoas que estão persuadidas de que são amadas por Deus. Ele sabe que não pode derrotar alguém que está seguro no amor de Deus. De acordo com a 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, equipado para toda boa obra. Isso significa que a Bíblia é a nossa fonte de verdade e que podemos usá-la para aprender sobre Deus, seus planos para nós e como viver uma vida que agrade a Ele. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 diz: Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem forças do presente, nem do futuro, nem poderes celestiais, nem forças infernais, nem coisa alguma na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem nos assegura que nada, nem mesmo o diabo, pode nos separar do amor de Deus. Jesus nos disse em João capítulo 15, versículo 4: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira. Vocês também não podem produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Isso significa que precisamos estar conectados a Jesus para produzir fruto em nossas vidas. Podemos fazer isso ao ler a Bíblia, orar e nos envolver com outros cristãos. Quando você acredita em Cristo, isso significa que você acredita que Ele morreu e derrotou a morte. Ele tem a vitória sobre a morte. Se você aceitar isso e acreditar que você será dada essa vitória também, então você está vivendo em Cristo. Você acredita nele e faz as coisas que Ele ordenou que você fizesse. Você não pode dizer que ama a Cristo e recusar-se a fazer as coisas que Ele lhe pediu. Se você não o ama, você não fará as coisas que Ele pede. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Estejam alertas e sóbrios. O seu inimigo, o diabo, ronda por aí como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. O diabo está sempre procurando maneiras de nos desviar de nossa caminhada de fé. Seu desejo é desviar as pessoas de Deus para ele mesmo. O que exatamente o diabo quer em nossas vidas? Ele quer que duvidemos de Deus. Ele quer lançar uma sombra de dúvida sobre nossa fé e nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Como a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, devemos estar em guarda e proteger nossas mentes das mentiras e enganos do diabo. Ele tenta nos afastar dos mandamentos de Deus e entrar em tentação de pecar. Ele usa as mesmas táticas que usou em Eva no jardim do Éden. Ele questionou as ordens de Deus e tentou Eva a comer o fruto da árvore proibida. Da mesma forma que o diabo tenta questionar a verdade do ensinamento de Deus para nos tentar a pecar, ele quer que acreditemos que os mandamentos de Deus são muito difíceis de seguir e que devemos seguir nossos próprios desejos em vez disso. Mas devemos lembrar que os mandamentos de Deus são para nossa própria bondade eterna e que pecar nunca é a resposta. Quando pecamos, estamos nos afastando de Deus e nos afastando do caminho que Ele traçou para nós. O diabo quer que duvidemos da Bíblia porque ela é a única fonte que temos da verdade sobre Deus e seu plano de salvação. Se pudermos duvidar da Bíblia, então podemos duvidar de tudo o que ela ensina, incluindo o amor de Deus por nós, sua oferta de salvação e a realidade do céu e do inferno. O diabo sabe que se puder nos fazer duvidar da Bíblia, então nos afastará de Deus e nos perderá para a eternidade.
É por isso que ele trabalha tão duro para distorcer a verdade da Bíblia e nos fazer duvidar de sua autoridade. O diabo levantou falsos profetas e professores que estão fazendo a Bíblia soar irrelevante. Ele está tentando fazer a palavra de Deus parecer impotente e obsoleta, mas não é. A Bíblia é ainda relevante hoje quanto era quando foi escrita. É a verdade absoluta de Deus para nós e podemos confiar nela. Não devemos permitir que o diabo nos faça duvidar da Bíblia. Devemos nos apegar à verdade da Bíblia e permitir que ela molde nossas vidas. O diabo quer que vivamos com medo. Ele quer controlar nossas mentes e emoções e nos impedir de experimentar a paz e a liberdade que Deus nos prometeu. Ele sabe que o medo pode nos impedir de confiar em Deus, de defender a mensagem do Evangelho e de experimentar a alegria e a realização que Deus quer para nossas vidas. Ele quer que nos preocupemos com o futuro, tenhamos medo do desconhecido e temamos o mal. O diabo quer que acreditemos que não somos bons o suficiente, não somos fortes o suficiente e não somos dignos do amor e da graça de Deus. Mas a verdade é que Deus não quer que vivamos com medo. A Bíblia tem uma promessa para cada dia do ano, instruindo-nos a não viver com medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de autodisciplina. Deus quer que vivamos em paz e liberdade. A Bíblia nos diz que não precisamos temer nada, porque Deus está conosco e nos protegerá. Salmo, capítulo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um auxílio sempre presente na angústia. O diabo quer que sejamos desviados. Ele está constantemente trabalhando para nos levar a abandonar a verdade. Ele quer que sejamos confundidos e enganados para seguir o caminho errado e estar separados de Deus. Ele sabe que quando estamos desviados, somos menos eficazes na propagação do Evangelho, menos propensos a experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus e menos capazes de resistir aos seus esquemas malignos. O diabo usa falsos ensinos e falsas filosofias para nos desviar. Ele quer que acreditemos em coisas que não são verdadeiras, para abraçar ideias que são contra a verdade e ser influenciados por falsos líderes que não estão alinhados com a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 diz: Teste tudo e segure o que é bom. Não devemos aceitar cegamente tudo o que ouvimos. Devemos testá-lo contra a verdade da Bíblia. Outra maneira que o diabo quer nos desviar é através do pecado. Ele quer que sejamos escravos de nossas paixões e quer que cedamos à tentação e estejamos separados de Deus. Mas devemos resistir ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Devemos resistir ao diabo e colocar à morte as coisas que nos pertencem à nossa natureza terrena. Devemos viver de acordo com o Espírito e não segundo a carne. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para que não sejamos levados às mentiras do diabo. Em conclusão, o diabo é um inimigo poderoso que está constantemente trabalhando para nos desviar de Deus. Ele usa uma variedade de táticas para nos enganar, incluindo mentiras, tentações e medo. No entanto, temos o poder de resistir às suas tentações e viver uma vida que agrade a Deus. Podemos fazer isso confiando no amor e na proteção de Deus e seguindo seus ensinamentos na Bíblia. Se nos mantivermos firmes em nossa fé, podemos vencer o diabo e viver uma vida de alegria e paz.